Boa tarde, alunos de sétimo ano da Escola Municipal Luiz de Souza Cavalcante. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, nós iremos finalizar o nosso capítulo 5 do livro de Ciências. E para finalizar o capítulo 5 do livro de Ciências, nós vamos estudar o box que se chama De Olho no Texto, que inicia na página 134 e termina na página 135. Então, são dois textos pequenos que nós vamos refletir, que nós vamos ler e refletir e responder algumas questões, né, sobre alimentação saudável, sobre obesidade, sobre o capítulo 5 em si. Então, vamos lá, pessoal? Peguem o livro de vocês aí nas páginas que eu acabei de falar. Primeiramente, vamos pensar um pouco sobre o que é o saneamento básico. E aqui eu coloquei uma definição para vocês entenderem que saneamento básico é a atividade relacionada ao abastecimento de água potável, ou seja, água boa para se utilizar, né? O manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgotos, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico visando a saúde das comunidades. Então, tudo isso que nós acabamos de ler é o que a gente pode chamar de saneamento básico. Então, quando a gente fala em saneamento básico, a gente tem que ter uma visão bem ampla, a gente tem que ter uma visão bem abrangente de que saneamento básico é tudo isso. É água potável, ou seja, água própria para o ser humano, é o manejo da água pluvial, que é a água dos rios, é a coleta e o tratamento de esgotos, é a limpeza urbana, né, a limpeza das cidades, é o manejo dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo, né? É o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, o controle de pragas e qualquer tipo de agentes que fazem mal à saúde. Tudo isso visando a saúde das comunidades. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Isso é lógico, né, pessoal? Que os serviços de saneamento, eles têm uma ligação direta com a saúde. Onde tem um melhor saneamento básico, consequentemente também a saúde das pessoas será melhor, a qualidade de vida das pessoas será melhor e a sociedade como um todo vai ser uma sociedade mais saudável. Ao contrário, onde tem um saneamento básico mais precário, ou não tem saneamento básico, a tendência é que as pessoas elas sejam mais doentias, elas tenham uma qualidade de vida muito ruim e a sociedade daquele local seja uma sociedade também que tem uma qualidade de vida ruim. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês. Essa imagem aqui, ela é uma imagem que foi retirada na cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná, que segundo os estudos é a capital com o melhor saneamento básico do Brasil. Aqui é uma estação de tratamento de água, que o tratamento de água faz parte do saneamento básico. Eu coloquei aqui outra imagem que está mostrando o oposto, né? Ou seja, uma favela onde não existe saneamento básico. Vejo aí lixo, esgoto sendo derramado, aí um rio totalmente poluído. Cadê o calçamento? Não existe. Você observa que é um local muito pobre. Então aqui, ó, não existe saneamento básico. Enquanto aqui, ó, olha só, o tratamento de água. Aqui sim tem saneamento básico. Aí vamos para os textos. Agora sim nós vamos para os textos que tem no livro de vocês. Esse primeiro texto, chamado de Saneamento Básico no Brasil, ele inicia na página 134 e termina na página 135. Vamos lá. O Brasil é um país que teve conquistas sociais importantes nos últimos 20 anos. Entretanto, quando falamos sobre saneamento básico, a realidade nos mostra que estamos longe do ideal. É preciso mais esforço por parte dos governos para que toda a população seja abrangida pelo tratamento.
A importância do saneamento ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. Por ser uma estrutura que traz benefícios amplos para a população, deveria possuir mais investimentos, mas não é o que se vê. Então, vejam que ele diz aqui que o Brasil ele teve conquistas sociais importantes nos últimos 20 anos. Mas quando a gente fala de saneamento básico, nós estamos longe do ideal. Por quê? Porque enquanto tem Curitiba, no Paraná, enquanto tem a cidade de Foz do Iguaçu, também no Paraná, enquanto tem algumas cidades no Brasil que são modelos de cidades com saneamento básico muito, como é que se diz? Com saneamento básico é, no limite aceitável, com saneamento básico bom, nós temos várias favelas enormes, várias cidades inteiras que não possuem sequer saneamento básico. Então, nós temos muito o que avançar ainda em relação a essa questão. E os governantes eles teriam que dar uma olhada mais humana para isso, porque o saneamento básico ele faz parte da saúde da população em si. Unindo esses dados com as informações sobre as doenças de veiculação hídrica, ou seja, as doenças que elas são transmitidas através da água, né? Hídrico quer dizer água. Vemos que o total de internações por diarreia, dengue e leptospirose, que são doenças hídricas, né? É 4 vezes maior nas piores cidades. É a comprovação de que a saúde pública tem relação direta com medidas preventivas, como um saneamento básico eficiente e universal. Vejam aqui que essas doenças, chamadas de doenças hídricas, que são transmitidas pela água, como diarreia, dengue e leptospirose, elas são 4 vezes maior nas piores cidades, ou seja, nas cidades que não existe saneamento básico, que existe um saneamento básico muito ruim. O saneamento básico no Brasil é um desafio para os governos, que devem intensificar os investimentos públicos em todos os níveis. Porém, a população tem papel fundamental nisso, já que a pressão popular para democratizar os serviços sanitários pode contribuir para melhorar o cenário. E aqui estão as questões do primeiro texto, que é a letra A, B, C e D. A letra A diz assim: consulte um dicionário ou consulte em dicionários o significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para essas palavras. Você vai ver no texto as palavras que você não conhece e vai procurar o significado em um dicionário. Quando eu falo dicionário, pessoal, pode ser dicionário físico, de papel. Vocês também têm a internet, podem pesquisar na internet. É só pesquisar a palavra e colocar a definição dela, ou seja, o significado. B. Por que o texto afirma que a questão do saneamento não é apenas social? C. Doenças de veiculação hídrica são aquelas transmitidas pela água contaminada com organismos parasitas. Muitas dessas doenças causam diarreia. Sabendo que 98% do esgoto de Franca, que fica em São Paulo, né, a cidade de São Paulo, é tratado e que Ananindeua possui 8,75% de seu esgoto tratado, somente 8,75% em Ananindeua e 98% em Franca. Em qual dessas duas cidades você esperaria encontrar mais casos de diarreia? Explique. Muito fácil, basta pensar. Letra D. De acordo com o texto, qual é o papel da população na melhoria dos índices de saneamento? Vamos para o texto 2. Na adolescência, ocorre um rápido desenvolvimento físico. Consequentemente, há também um aumento de necessidades de nutrientes. No entanto, diversos estudos indicam que muitos adolescentes, apesar de saberem o que é uma alimentação saudável, não consideram que sua alimentação seja saudável. Muitos não querem pensar nas consequências de uma má alimentação no futuro. Preferem pensar apenas no prazer imediato dado por alguns alimentos. Os estudos mostram também que há grande influência do grupo do qual fazem parte, o que os leva a ingerir mais alimentos do tipo fast food, as chamadas comidas rápidas, né? Como, por exemplo, pizzas, hambúrgueres, batatas fritas, do que seria desejável.
Finalmente, nos últimos anos, verificou-se um aumento do consumo de biscoitos, refeições prontas e refrigerantes e uma diminuição do consumo de arroz, feijão, peixes e ovos. Então, veja, vamos raciocinar rapidamente. Na adolescência, é claro que ocorre um desenvolvimento físico muito rápido, ou seja, as pessoas crescem muito rápido. Por que as pessoas crescem? Porque elas consomem muitos nutrientes. Mas será que esses nutrientes eles são consumidos da forma correta? Não. Por quê? Porque hoje, principalmente, nós comemos muitas besteiras que a gente chama de fast food. Muitos alimentos ricos em gorduras, em açúcares, que não fazem nada bem para a nossa saúde. E os adolescentes, eles têm consciência disso? Sim, eles têm consciência e sabem que comem mal, mas eles preferem arriscar a própria saúde, mas conservar aquele prazer de consumir esse tipo de alimentos, né? Mesmo sabendo que não é nada saudável. O resultado é que, além da obesidade, certas doenças que antes só se manifestavam em adultos, como diabetes do tipo 2 e as doenças cardiovasculares, que são doenças do coração e dos vasos sanguíneos, aparecem também cada vez mais entre os adolescentes. Outro fator importante para a obesidade é a inatividade física, que pode ser avaliada pelos médicos pelo número de horas em frente a telas de monitores, celulares, televisão ou videogames. Então, o resultado de tudo isso, pessoal, dessa vida de comida bastante ruim para a saúde, é isso: é a obesidade, ou seja, pessoas muito gordas, e doenças que antes, há alguns anos, elas apenas se apresentavam em adultos, que é diabetes tipo 2, no exemplo, e doenças do coração e dos vasos sanguíneos, que aparecem cada vez mais em pessoas com menos idade, em crianças e adolescentes, né? E também tem um fator importante que a gente não pode deixar de falar, que é a inatividade física, ou seja, o sedentarismo, a falta de atividade física, porque as pessoas só querem ficar na frente de celular, televisão, videogame, computadores e por aí vai. Letra A. Lanches e refeições rápidas como batata frita, refrigerantes e chocolates geralmente possuem alimentos ricos em certos nutrientes e pobres em outros. Identifique alguns nutrientes que podem estar em falta nesses alimentos. E letra B. Muitos adolescentes passam muito tempo do lazer vendo televisão ou jogando videogame. Por que essas atividades em excesso podem prejudicar a saúde? Então, vamos raciocinar e muito obrigado a todos vocês pela atenção e até a próxima aula.